Já percebeu como ser homem virou um problema? Cara, se fosse uma escolha, eu não queria ser homem mesmo, porque é uma bosta ser homem. Em pleno 2025, assumir uma postura masculina virou motivo de vergonha. Você não pode mais liderar, não pode proteger, não pode falar que já é taxado de tóxico. Mas o porquê? Seja muito bem-vindo ao Contra-Revolução. Vem comigo que até o final desse vídeo eu vou te mostrar a farsa que está acontecendo. Mas antes de entender o que estão tentando destruir, a gente precisa entender o que é masculinidade de verdade. Masculinidade não é dominação, é responsabilidade, é proteção, é disciplina, é honra, é o oposto do caos. Jordan Peterson diz o seguinte: o homem precisa de um fardo, o fardo dá propósito. E é exatamente isso, a verdadeira masculinidade é uma âncora em um mundo desgovernado. E aí vem a pergunta que incomoda: quem tem interesse em enfraquecer o homem? O homem oprime sim a mulher desde toda a história da humanidade. Sempre a gente tem coisas para se desconstruir que a gente nem sabe. O que nós queremos é acabar com a construção social em torno do que é a masculinidade. O feminismo nunca foi sobre direitos, voto, acesso ao mercado de trabalho ou igualdade. Sempre foi sobre subversão, destruição da família e superioridade. Camille Padilha, que é feminista e não conservadora, já denunciava: a cultura moderna odeia o masculino. E por quê? Porque o masculino representa estrutura, hierarquia, liderança. E tudo isso é ofensivo para uma ideologia que prega que tudo isso é construção social. A nova geração é bombardeada com frases como homem não presta, o futuro é feminino, a masculinidade é tóxica e todo homem é um potencial abusador. As mulheres precisam dos homens? Não. Não. Como você acha que seria a sociedade sem homens? Ah, bem melhor. Qual a porcentagem de homens ruins? 90%. 90%? Muitos medos teriam sido evitados sem homem. O objetivo não é a igualdade, é a inversão, é apagar o masculino. Há influenciadoras e acadêmicas dizendo abertamente que o mundo seria melhor sem homens, que o homem é dispensável, que a presença masculina é uma ameaça. E isso cria uma cultura de ódio que afasta o homem dos papéis de liderança, proteção e provisão. É uma tentativa de reescrever a natureza humana, de tirar o homem dos espaços que historicamente ocupou, como pai, líder e protetor. E o impacto disso é muito profundo. Famílias fragmentadas, filhos sem referências paternas, relacionamentos frágeis e uma geração de homens que se sentem culpados por existir. Agora vamos falar da cultura woke. Essa mistura tóxica de vitimismo, cancelamento e ideologia de gênero, que está moldando a nova geração. Ela promove a ideia de que tudo é opressão, que o homem branco, hétero e cristão é inimigo. E começa nas escolas, nas redes sociais, nas séries e desenhos animados, em todo lugar. A cultura woke quer apagar a biologia, a diferença entre sexos, promove a fluidez como padrão e demoniza a firmeza com autoritarismo. Crianças são incentivadas a se questionar sobre seu sexo antes mesmo de aprenderem a tabuada. Jovens são levados a crer que pertencem a uma identidade e não uma família ou tradição. Essa agenda inclui o transhumanismo, onde o corpo humano vira um experimento, o transgenerismo, onde o sexo biológico é questionado, e a sexualização precoce, que fragiliza emocionalmente as futuras gerações. NPC significa Non-Playable Character. São pessoas fazendo personagens não jogáveis que interagem de acordo com o presente que ela ganha. Tipo assim: thanks for the rose, milho, milho. Te amo, te amo. O resultado é uma juventude anestesiada, confusa, sem base, sem resistência. E quem se opõe é taxado de intolerante. Mas a verdade é clara: enfraquecer o homem começa por confundir o menino. A teoria da subversão e a destruição da família. Agora a gente entra num ponto central dessa engrenagem: a subversão cultural. Esse termo vem de uma estratégia usada por ideólogos marxistas culturais, como Antônio Gramsci e os teóricos da escola de Frankfurt, que entenderam que para transformar a sociedade não era necessário uma revolução armada, bastava mudar a cultura. Isso quer dizer preto contra branco, homem contra mulher, direita contra esquerda, gay contra hétero e religioso vezes ateu. Where's the division line goes? As long as this group come into antagonistic clash, sometimes militantly, sometimes with firearms,
That is destabilization. Gramsci falava em revolução silenciosa. Isso significa infiltrar ideias revolucionárias dentro da educação, da arte, da mídia e até da religião. A ideia era simples: destruir o Ocidente de dentro para fora. E o principal alvo, a família tradicional. Yuri Benvenov, ex-agente da KGB, explicou em entrevista nos anos 80 como a subversão ideológica é feita em etapas. Ideological subversion is the process which is legitimate, overt and open. You can see it with your own eyes. All you have to do, all American mass media has to do, is to unplug their bananas from their ears, open up their eyes, and they can see it. Desmoralização, desestabilização, crise e normalização. E tudo começa minando os valores básicos da sociedade. E isso inclui redefinir o papel do homem. O homem é o alicerce da estrutura familiar. Subverter o homem é destabilizar toda a ordem. Se o homem é fraco, ele não lidera. Se ele não lidera, a mulher fica sobrecarregada. Os filhos crescem sem referência e a sociedade enfraquece. A revolução cultural se instala sem resistência nenhuma. E mais, a destruição do homem tem um objetivo claro. Como disse Gramsci, destrua o velho para construir o novo. E nesse novo não há espaço para a masculinidade tradicional. Há apenas espaço para o caos controlado por uma elite ideológica. A queda da testosterona. Estudos sérios mostram que o nível de testosterona nos homens caíram drasticamente nos últimos 40 anos. Agora são 11 horas da noite, a gente não combinou. Vamos terminar? Um estudo publicado num jornal clínico de endocrinologia e metabolismo mostrou uma queda de cerca de 1% ao ano na testosterona média masculina desde os anos 80. Mas o que isso significa na prática? Cansaço constante, baixa libido, ansiedade e depressão, falta de ambição, dificuldade de concentração, redução de massa muscular e aumento de gordura. Ou seja, um homem com baixa testosterona é mais frágil, mais submisso, menos ousado, mais hesitante e passivo diante da vida e, adivinha, não quer construir uma família. Eu me interessei por você porque eu gosto de homem afeminado. Mas eu não sou afeminado. É sim. Não. Eu sou um homem abravurado, raiz, entendeu? É exatamente esse tipo de homem que a cultura atual quer formar. Um homem domesticado, enfraquecido, incapaz de reagir e de se opor diante do caos moderno. Incapaz até de gerar um filho. Agora pensa, se você tira o homem, a força hormonal, emocional, cultural, o que sobra? Um fantoche, um fracote, um escravo moderno sem ânimo para reagir. E com esse espaço vazio de homens fracos, surgiram movimentos perigosos, como o Red Pill e o Incel, trazendo uma disfuncionalidade do que é ser homem e uma desvalorização ainda maior do que é mulher. E aí que mora o perigo. Muitos jovens vulneráveis entram nessa por dor e acabam sendo conduzidos ao extremismo, à misoginia e à arrogância. E isso não é solução, é outra forma de destruição. Movimentos como esse são perigosos, porque promovem alívios imediatos para a frustração masculina, mas muitas vezes cultivam o ódio, a solidão e a violência. A resposta verdadeira está em outro lugar, em outro caminho. A fé, o propósito, a responsabilidade, a disciplina, a importância da figura paterna, da liderança familiar e da honra. É hora de chamar os homens de volta ao centro da missão. Ser homem é ter missão, é proteger, é prover, é liderar, é construir, é morrer pelo que ama. A masculinidade não é inimiga da civilização, é um dos pilares que sustenta ela. Se tirarem um homem de dentro de casa, o caos entra pela porta da frente. Você que está assistindo talvez já tenha sentido esse vazio, essa sensação de que há algo de errado. Talvez você já tenha sentido vergonha de ser homem. Talvez esteja cansado, desmotivado, sem força para reagir. Mas eu te digo, ainda dá tempo. Há uma guerra acontecendo, não com tanques e bombas, mas com narrativas, ideologias e cultura. E você é o alvo central, mas também pode ser o herói. Assuma seu papel, reconquiste sua masculinidade, proteja sua família, construa sua casa sobre a rocha. Não aceite ser um homem fraco, a sua família precisa de você, um homem forte. Ainda há esperança, o homem pode se reerguer. E quando ele se levanta, a ordem é restaurada, a mulher encontra o seu apoio, os filhos encontram a direção e a sociedade volta a respirar. Mas isso exige coragem, coragem de nadar contra a maré, de se reconectar com seus valores e sua fé, e a sua natureza. Esse debate não é sobre odiar mulheres, é sobre salvar a família. Se você acredita nessa mensagem, curta e comente aqui embaixo o que você pensa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e, é claro, se inscreva no canal. Aqui a gente luta pela verdade. Um beijo no coração de vocês.